Pode? Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde para todos. Eu, José Heleno, mais uma vez, gravando mais um vídeo para o canal. Antes que eu grave esse vídeo, eu quero pedir para aqueles que não são inscritos ainda no canal, que possam se inscrever, dar o seu like, né? E participar dos vídeos que serão lançados a cada dia que for ministrada a palavra do Senhor. Vocês receberão esses vídeos. Amém? Você que ainda não foi inscrito, assine em nosso canal, dê o seu joinha e compartilhe. Amém? Em nome de Jesus, e ajude o nosso canal para a glória de Deus. Amém? Então, nessa tarde, antes de eu ler uma palavra aqui para os irmãos, que se encontra aqui no livro de Gênesis, capítulo 6, e o versículo 1, gostaria, primeiramente, de fazer uma oração para apresentar a vida de cada um nessa tarde para a glória de Deus. Soberano Deus e eterno Pai que está no céu, neste momento, ó Deus querido, Deus amado, entro eu em Tua presença nessa tarde para Te pedir, Senhor, pela vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, ó Pai, que estão em toda parte deste mundo, deste Brasil, e em outros países também, meu Pai, com a Sua palavra há de chegar, Senhor, segundo a Tua misericórdia e a Tua graça. O Senhor vem abençoar cada um nessa tarde para a Tua honra e para a Tua glória. Meu Deus, eu Te peço e Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem uma palavra aqui no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 1 em diante, que fala assim. Você que está em casa depois, você pode acompanhar essa palavra, ler as suas Bíblias. Está aqui no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 1, que diz assim: a corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que quando os homens se começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, nele nasceram filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. E havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram os valentes que havia nas antiguidades, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, aquela toda a imaginação dos pensamentos do seu coração, e era só má continuamente. Então, versículo 6, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra, pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor Deus: desfarei de sobre a terra toda a criação. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito o homem. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia
corrompido o seu caminho sobre a terra. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós acabamos de ler essa palavra sobre a corrupção, sobre o pecado que houve sobre a face da terra, quando Deus arrependeu-se de haver feito o homem, de haver feito aquilo que ele fez pelas suas próprias mãos. Quando os homens se multiplicou também o pecado, se multiplicou a desobediência, se multiplicou o erro, e aí pesou no coração de Deus a destruir todo o ser humano que existia na face da terra. E vejamos aqui no capítulo 8 do mesmo livro de Gênesis, é quando Deus anuncia o dilúvio. Louvado seja o nome santo do Senhor. Houve primeiro uma provocação do ser humano para com Deus, para que Deus também agora resolvesse a punir a toda a criação da face da terra. E ele anunciou o dilúvio através de Noé, porque ele só viu Noé justo e fiel e reto, que temia ao Senhor. Toda a nação tinha se corrompido, toda a criação, todo ser humano tinha verificado contra Deus, tinha se rebeliado contra Deus, e aí Deus, por intermédio de Noé, um instrumento que Deus usou na terra, para que construísse uma arca, para que todos aqueles que entrassem na arca se salvariam. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o que interessa é que quando Noé foi escolhido por Deus para ser o porta-voz de Deus, Noé começou a pregar o evangelho, começou a falar para a nação inteira, para o povo, que Deus iria destruir a terra por causa da desobediência do erro do homem. E o que aconteceu, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor? Houve um problema chamado desobediência para a face da terra. E devido a isso que aconteceu, Deus, por intermédio de Noé, ele começou a pregar o evangelho. Começou a pedir para que o povo chegasse no pleno conhecimento e pedisse perdão dos seus pecados, se convertesse para que viesse escapar do dilúvio. Mas acontece que o povo não deram crédito. Acontece que o povo começou a zombar da verdade. O povo começou a zombar do homem que Deus tinha escolhido para prevenir a nação, para que a nação pudesse escapar do dilúvio. Louvado seja Deus. E os tempos foram passando e Deus começou a anunciar a sua palavra através de Noé. E agora aqui no capítulo 8, versículo 1, diz assim: E lembrou-se Deus de Noé e de todo o animal, de toda reste que com ele estava na arca, e disse Deus: Fez passar um vento sobre a terra 40 dias e 40 noites, chuva caindo sobre a terra. Cercaram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se, e as águas tornaram-se de sobre a terra, e continuamente, a cabo de 140 dias, as águas minguaram, e a arca repousou no 7º dia, 200 do mês, sobre o monte de Arará. Ou seja, as águas demoraram a secar, porque foi um momento muito extenso, 40 dias e 40 noites de água sobre a terra, quando o mundo inteiro ficou debaixo de água. Então hoje, irmãos, queridos e amados irmãos, Deus está anunciando novamente para esses últimos dias que o Senhor virá destruir a face da terra novamente. Vai destruir o ser humano como está fazendo. E ele está sempre usando os seus profetas, a sua palavra. E como foi no começo, nos dias de Noé, está acontecendo a mesma coisa. A Bíblia diz que os homens comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento e não se importaram que viria o dilúvio. Hoje está acontecendo da mesma forma.
Por isso que Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. O povo continua se corrompendo. O povo continua sendo desobediente à palavra do Senhor. Mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio aos desastres que está acontecendo, mas o homem e a mulher não chegam ao plano conhecimento do arrependimento, para que assim possam entregar as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Mesmo eles sabendo que a tribulação está grande, o reino já se levantou contra o reino, as nações já se levantaram contra a nação, já está havendo peste, terremotos em vários lugares, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, nação contra nação, mas o homem ainda anda em desobediência ao Senhor Jesus. E estamos vendo, irmãos, que está acontecendo, muitas mortes que está surgindo aí na terra, Deus fazendo a limpeza na face da terra, tirando aqueles que não querem saber de uma conversão de verdade, aqueles que não querem saber de entregar-se a sua vida ao Senhor Jesus, para que venha ser livre daquilo que vem mais na frente. A palavra do Senhor diz que não será mais destruído o mundo com água, mas será destruído com fogo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estamos atravessando uns momentos difíceis, quando o anticristo já está reinando na terra. O anticristo já está lançando as suas leis. O anticristo já está lançando o seu jugo. Como podemos entender, hoje as igrejas, até o momento, está fechada, algumas e outras estão abertas, mas com restrição pelo homem. Estamos vendo que somos obrigatórios a usar a máscara, a usar o álcool gel e outras coisas más. Não podemos se aglomerar no meio de muitas pessoas por causa da lei. A lei imposta pelo homem, mas também por permissão de Deus. Então, irmãos, estamos vivendo os momentos críticos, os momentos horríveis na face da terra. Mas o Senhor está continuando avisando o seu povo, avisando aqueles que estão aí nas drogas, que estão aí na prostituição, no adultério, estão aí fazendo a vontade do inimigo, mas o Senhor continua com as suas mãos estendidas para salvar. A Bíblia diz que no livro de Isaías 53, e no versículo 1 a seguinte, ele diz que ele tomou sobre si as nossas dores, né? Ele tomou sobre si o castigo que nos traz a salvação, estava sobre ele. E pelas suas pesaduras somos sarados. Então, irmãos, ele continua andando, levando sobre si o nosso peso, levando sobre si as nossas dores. Mas se nós andar pelas suas pisaduras, seremos sarados. E ele disse lá no livro de Isaías também 59, e o versículo 1, ele diz assim: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem surdos os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas a divisão entre o homem e Deus se chama o pecado, se chama iniquidade, se chama a desobediência do ser humano. Então, quando lemos a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, Deus vai falar de desobediência. A Bíblia diz que 2 cidades também foram destruídas por não obedecer ao Senhor, por não obedecer a sua palavra. Sodoma e Gomorra, elas foram destruídas, porque a Bíblia diz que Abraão foi interceder por aquela cidade, e Abraão conversou com Deus e disse: Senhor, se eu achar pelo menos 50 justos naquela cidade, o Senhor destrói a cidade. Deus disse: não, por amor dos 50 não. Mas aí ele foi percorrer aquela cidade e não achou os 50. Ele volta novamente e diz: Senhor, se eu achar 40, o Senhor destrói a cidade. Ele disse: não. Ele percorre a cidade de novo, não acha 40. Resumindo, ele encontrou somente Ló, sua esposa e suas filhas. E a Bíblia diz que Deus disse: então fala para Ló sair da cidade, não olhar para trás. Não olhar para trás, porque lá para trás vai ficar deserto. Lá para trás vai ficar a chama do fogo. Mas aí a Bíblia diz que irmãos,
A Bíblia diz que Ló saiu com as suas filhas e a sua esposa, mas no meio do caminho a sua esposa olhou para trás e aí se transformou no estátua de sal. Quantas das vezes nós estamos vivendo num momento difícil que nós temos olhado para trás, nós temos olhado para os nossos problemas, nós temos olhado para nossas lutas e aí deixamos de seguir para frente. Mas o Senhor nessa tarde está dizendo para mim e para você: segue para frente. Porque a Bíblia diz que quando Moisés tirou o povo do Egito, que vivia escravizado há mais de 400 anos, que eles foram tirados do Egito para uma terra prometida, a Bíblia diz que chegando no deserto, era um caminho de 40 dias, foi para 40 anos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz que eles, por murmurar, eles não conseguiram entrar na terra prometida. Por murmurar por uma simples coisa. Eles queriam carne. Eles não lembraram que lá no Egito eles eram mais escravos do que no deserto. Porque lá no Egito eles tinham que trabalhar de graça. Eles tinham que trabalhar de graça somente pelo pão. E apanhavam, eram escravizados. Mas aí Deus resolveu tirar o povo para a liberdade. E chegando no deserto, eles começaram a murmurar. Começaram a se lembrar do Egito. Quantas das vezes nós estamos na casa do Senhor, estamos se lembrando do Egito, estamos se lembrando do mundo, estamos fazendo coisas que o mundo faz, que o mundo abraça, querendo novamente voltar para a escravidão do pecado, querendo novamente voltar para a escravidão da morte. A Bíblia diz que lá no livro de Romanos capítulo 8, versículo 1, está escrito assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Então muitas das vezes deixamos de andar segundo o Espírito de Deus, para andar segundo as nossas vontades, segundo o nosso desejo, segundo os nossos pensamentos, aí perecemos. Mas que nessa tarde, queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, vamos refletir nessa palavra. Vamos caminhar com a nossa cabeça erguida. Não há momento de brincadeira. Não é momento de nós brincar de ser crente. Não é momento de nós brincar de ser profeta. Não é momento de nós profetizar mentiras. Mas é momento de nós profetizar a verdade. Profetizar a palavra que salva. A palavra que cura. A palavra que liberta. A palavra de transformação. Noé foi criticado por pregar a palavra. Noé foi chamado de louco, chamado de doido. Mas ele continuou pregando a palavra. Arrepende porque vai vir um dilúvio. Arrepende porque Jesus está voltando. Não adianta você se esconder com a Bíblia debaixo do braço. Não adianta você se esconder achando que você é alguma coisa, que Deus te acha aonde você estiver. A Bíblia diz que tinha um homem chamado, um homem que era capitão de Davi, um homem que era segundo, um homem de confiança de Davi, mas porém ele começou a se achar superior a todos os homens, começou a se achar superior até ele mesmo. E aí ele começou a tramar contra a vida de Davi. Depois que Davi morreu, ele começou a tramar contra a vida de Salomão. E a Bíblia diz que Salomão pediu para que aquele homem fosse morto. E aquele homem, para escapar da morte, ele foi para o santuário. Mas a Bíblia diz que o soldado, chegando no santuário, ele não quis saber onde estava aquele homem, mas ele meteu a espada nele e ele foi morto no lugar do santuário. Então muita gente, irmãos, às vezes quer se esconder por trás de uma Bíblia, às vezes quer se esconder por trás de uma religião, mas não importa onde ele está escondido, não onde ela está escondida, porque os olhos de Deus é como chama de fogo, vê todos os quatro cantos da terra e do mundo. Amém, irmãos? Essa é a palavra que Deus pôs em meu coração para estar transmitindo para a igreja do Senhor Jesus, para estar transmitindo pelas vidas que vão assistir esse vídeo. Amém? Eu oro pela vida de todos, a glória de Deus, e peço mais uma vez que você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha e também deixe os seus comentários para a glória de Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.